Hi guys, what's up? I'm Pastor David. I have a message from God to you. Eu sou o Pastor David e tenho uma mensagem de Deus para você. Eu gostaria de ler aqui uma passagem bíblica para contextualizar esta mensagem. Está no Novo Testamento, Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, versículo 11 a seguir. Eu vou ler aqui rapidinho só para você entender o contexto dessa mensagem que eu quero transmitir para você. Diz assim, versículo 11: E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo-se o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam paravam, e disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-a à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Vamos lá. Nessa vida nós seremos lembrados por duas situações. Uma, ou pelos problemas que criamos. Duas, pelos problemas que resolvemos. Há quem diga que nessa vida nós seremos lembrados por essas duas circunstâncias. Como você age diante dos problemas que te cercam? Todos nós temos problemas. Alguns problemas maiores e outros problemas menores. Mas todos nós temos problemas. E como você age diante dos problemas? Eu vou pegar aqui emprestado essa história bíblica para transferir para você uma mensagem, um aprendizado de como agimos diante dos problemas. Eu estou falando da história de uma mulher viúva, a viúva de Naim. Ela havia perdido a figura de um homem da sua casa, responsável pela tradição em dar continuidade à sua linhagem histórica, à linhagem de sua família. O homem, naquela época, era a figura que representava a continuidade de uma família. E esta mulher perdeu o seu marido, então a vida para ela não era tão fácil assim. Era mais difícil do que algumas outras famílias. Ela agora se tornou a provedora do seu lar. Se não bastasse este problema, que já era um grande problema, agora ela está diante de um problema que talvez seja ainda maior. Ela perdeu o seu único filho, aquele que seria responsável em dar continuidade na sua história, porque o marido faleceu, então quem iria dar continuidade? O filho. Em outras palavras, com a morte daquele filho, a história daquela mulher estaria acabando ali. Ela não iria ter uma genealogia, porque a figura masculina, a última figura masculina da sua casa havia falecido. Olha o tamanho do problema daquela mulher. O que eu e você faríamos na situação daquela mulher? Imagina só. Olha que história e olha que aprendizado que a gente temos diante dos problemas. O que fazer? Ou você desiste diante dos problemas, você entrega os pontos, você joga a toalha na lona, ou você encara os seus problemas. Eu não sei que tipo de problema você tem, seja ele grande ou pequeno, você diante dele precisa ou enfrentá-lo ou desistir. E esta mulher decidiu enfrentar os seus problemas. Sabe por quê? A Bíblia conta que esta mulher, ela estava sendo seguida por uma grande multidão. Por que isso? Naqueles dias, a família enlutada, ela precisaria estar à frente do cortejo fúnebre para identificar de quem se tratava aquele cortejo. Então, se não bastasse ela estar cheia de problemas, ela teve que ter coragem e encontrar forças da onde ela já não tinha os
últimos suspiros de forças que ela encontrou dentro do seu coração para estar à frente daquela situação, para realizar um ato simbólico ali e tradicional, para estar à frente do cortejo do seu único filho, a sua única esperança. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas talvez a sua última esperança também já tenha ido embora. Fica tranquilo, Deus ainda pode realizar um milagre na sua vida e fazer algo por você, se você tiver a coragem de se colocar à frente dos seus problemas e enfrentá-los. Mesmo que você não encontre forças, eu te convido a se espelhar na história dessa mulher e a buscar forças aonde você não tem para se colocar à frente deste problema. E esta mulher fez isso. Ela teve que buscar forças, talvez de onde ela nem tinha, para estar na frente daquele cortejo, para identificar de quem se tratava aquele cortejo fúnebre. E as pessoas, quando olhavam que era aquela mulher, aquela mesma, que havia perdido seu marido, passado por uma história tão triste, agora está passando por uma situação mais difícil ainda, perdendo o filho. Então as pessoas olhavam para ela, ela estava à frente dos seus problemas, olha isso. E as pessoas a identificavam e começavam a seguir. Muita gente foi seguindo, uma multidão se formou para seguir aquele cortejo. Olha só, talvez você esteja passando por algo parecido. Você nem sabe como, mas está todo mundo sabendo o que está acontecendo com você. Algumas pessoas estão se compadecendo da sua situação. Outras pessoas só estão te seguindo, te acompanhando por curiosidade. Por isso, toma cuidado para quem você conta seus problemas. A Bíblia também nos dá conselhos de contar os nossos problemas apenas para as pessoas que podem resolver. Não conte os seus problemas para quem não é capaz de resolvê-los. A Bíblia conta a história de uma outra viúva que havia perdido seu filho, e em um momento de dificuldade, ela indo em caminho de um profeta que poderia resolver e ajudar aquela mulher, ela encontra uma pessoa que pergunta para ela: "E aí, tá tudo bem?" Ela respira. Ela poderia ali reclamar a sua vida toda, contar toda a situação, o que estava acontecendo com ela, mas ela respira fundo e ela disse: "Vai tudo bem." Na verdade não ia bem, porque ela estava passando por uma situação muito difícil, mas ela soube respirar, ter paciência, equilíbrio e não contar o problema para quem não poderia resolver. Conte seus problemas apenas para as pessoas que podem te ajudar a te resolver. Enfim, uma multidão estava seguindo a mulher, dentre eles alguns curiosos, mas eles iriam ver o que ia acontecer com aquela mulher. E assim eu quero acreditar que vai acontecer na sua vida também. A multidão de pessoas que está te acompanhando, alguns para te ajudar e outros apenas por curiosidade mesmo, vão ver o que Deus ainda pode realizar na sua vida, quando você tiver coragem e buscar forças de se colocar à frente dos seus problemas. Diante dos problemas, não desista, não joga a toalha, os encare, mesmo que sejam difíceis, busque forças aonde você não tem e Deus vai te ajudar. E ao mesmo tempo que uma multidão estava indo junto com esta mulher, uma outra multidão, a multidão dos que seguiam e caminhavam junto com Jesus, se encontraram. Jesus olha para aquela mulher e com certeza ele a conhecia, porque ele sabe todas as coisas, e se compadece daquela mulher. E ele fez algo que até mesmo nos dias de hoje é um pouco contestável. Ele parou o cortejo fúnebre, ele parou um funeral. Falamos com pessoas de diversas regiões do Brasil e até mesmo aqui dos Estados Unidos, mas na minha cidade, quando um funeral está passando, até os semáforos se abrem para que o funeral não pare nos cruzamentos das ruas, em respeito à família. Então naquela época também havia um certo respeito e não se interrompia o funeral, e Jesus interrompeu o funeral. Às vezes Jesus faz coisas que a gente não está esperando. Jesus, ele quebra
protocolos, não para descumprir a regra, uma lei, não, mas para fazer coisas novas na nossa vida. E Jesus quer fazer coisas novas na sua vida. E talvez ele faça do jeito que você menos imagina. Talvez a solução dos seus problemas venha por onde você nem imagina. Mas ele pode fazer isso porque ele é Deus e ele pode te ajudar a partir do momento que você se colocar de pé e na frente dos seus problemas, para que quando ele chegar, ele te veja primeiro e não veja os seus problemas. Aí Jesus toca no esquife e diz: menino, levanta-se. E Jesus entrega o menino, que novamente tornou a viver para aquela mulher. Ou seja, a história daquela mulher não terminava ali. E assim eu quero ser um instrumento de Deus para dizer para você também: a sua história não acaba aí. Jesus vai te surpreender. Aquela mulher tinha tudo para ter a sua história terminada ali na morte do seu filho, mas Jesus não deixou a história daquela mulher morrer, e ele não vai deixar a sua história morrer também. Ele vai realizar um milagre na sua vida. E o que eu acho mais interessante é que no versículo de número 16 diz assim: e de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus. Ou seja, aquela multidão que estava seguindo aquela mulher. E alguns poderiam até estar comentando entre si: ah, já era, acabou para ela, o que vai ser dessa mulher daqui para frente? Todos tiveram que ver o grande milagre na vida daquela mulher. Então, todos os que estão ao seu redor, a partir do momento que você tiver coragem e se colocar na frente dos seus problemas, irão ver Deus te ajudando a resolver os seus problemas. Você só precisa se posicionar. Não desista. Não sei o tamanho do seu problema, só você sabe. Não adianta eu querer opinar no seu problema, porque só quem está passando sabe de fato o que está sentindo. Mas Jesus sabe, e ele vai te dar vitória, para que toda essa multidão que te segue, de perto ou de longe, veja que ele realizou um grande milagre na sua vida. Então todas essas pessoas que estão ao seu redor, na verdade, é a multidão que Jesus preparou para visualizar o grande milagre que ele tem na sua vida. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana. Esta foi mais uma mensagem do Pastor David, diretamente para o seu coração. Uma mensagem de Deus para o seu coração. Thank you guys por assistir esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. E com certeza você já vai estar com a sua vitória. Se levante, levante sua cabeça. Toma força, toma coragem. Se posiciona, se coloca à frente dos seus problemas. Não desista. Eu tenho certeza que na caminhada da vida, uma hora você vai encontrar-se com Jesus. E se você estiver à frente, ele vai realizar um milagre na sua vida. Deus abençoe. See you the next video. Bye guys.